A primeira coisa que fiz ao renascer no Apocalipse foi casar com Liu Huyan, que sofria de ASE. Mesmo que ela estivesse com uma doença terminal e paralisada há 10 anos, tornando-se uma pessoa em estado vegetativo, eu ignorei a oposição de todos e realizei o casamento na UTI. Tudo isso aconteceu devido à estranha ressurreição da Rainha do Céu. Mais de 70% da população mundial se tornaria monstros aterrorizantes. Naquele momento, aqueles que sobrevivessem poderiam despertar habilidades especiais através das doenças que tinham. Quanto mais grave a doença, mais forte seria o poder despertado. E Liu Huyan, paralisada por 10 anos, despertaria um poder divino após a estranha ressurreição, e se tornaria a mais poderosa do mundo com o sangue de dragão branco de nível divino. Agora, renascendo antes da mutação, eu imediatamente saí da sala de aula em direção ao hospital, porque eu sabia que na situação de mutação, desde que eu pudesse ter contato íntimo com Liu Huyan, eu poderia obter o mesmo poder aterrorizante que ela. Neste momento, no hospital Min, o primeiro homem do Rio Jiangai, um médico vestido com um jaleco branco, saiu da UTI. Neste momento, os pais de Liu Huyan, com olhares ansiosos cheios de urgência. O médico: como está minha filha? O médico também mostrou uma expressão de impotência. Fizemos o nosso melhor. A situação da sua filha é muito grave. Ela já sofre de uma amnésia dissociativa muito grave e de várias outras doenças mentais. De acordo com as atuais suposições, é muito difícil que sua filha volte a acordar. Mesmo que consiga manter os sinais vitais, ela só poderá ser um ser em estado vegetativo. Para ser sincero, o fato de ela ter chegado até aqui é um milagre. Agora, na minha opinião, vocês deveriam considerar ter um segundo filho. O quê? Ao ouvir as palavras do médico, Liu Huyan, sua mãe desabou no chão e começou a chorar incontrolavelmente. Yanyan, e agora? O que faremos sem você? Mas enquanto a outra pessoa chorava alto, um jovem se aproximou lentamente. Ele carregava uma bolsa de couro na mão. Ao chegar ao lado dos pais de Liu Huyan, ele abriu a bolsa e a colocou na frente deles. Olá, meu nome é Zhou Tian. Esses 500 mil são o dote. Posso perguntar se posso me casar com a sua filha? O que você disse? Ao ouvir minhas palavras, a mãe de Liu Huyan me olhou incrédula. Se fosse antes, seria normal que um jovem quisesse se casar com sua filha. Isso seria algo muito normal. Mas agora, Yanyan é apenas uma pessoa em estado vegetativo. E quem mais poderia se interessar por ela? Tia, eu estou falando sério. Eu e Liu Huyan somos colegas de classe. Eu sempre gostei dela. Se você achar que não é suficiente, eu tenho aqui um cartão. Nele tem mais 300 mil. Dito isso, eu tirei um cartão de navegação. Nesse momento, o pai de Liu Huyan franziu a testa. Com a testa franzida, ele disse hesitante: você não está brincando, está? E todos esses anos, para tratar Liu Huyan, eles venderam muitos bens da família. Eles até devem muito dinheiro por aí. Se tivermos esses 800 mil, eles poderão quitar todas as dívidas e recomeçar. Mais importante, Liu Huyan terá alguém para cuidar dela. Ao ver isso, eu assenti seriamente. Tio, claro que não estou brincando. Tudo bem. Já que você está determinado a se casar com Liu Huyan, nós, como pais, não podemos impedir. Amanhã, levaremos Liu Huyan e você para registrar o casamento. Mas eu quero deixar claro antes. Embora Huyan esteja doente, se você a maltratar, eu definitivamente não ficarei de braços cruzados. Em seguida, o pai de Liu Huyan, ao receber a notícia, parecia ter relaxado completamente. Afinal, o médico também disse que Liu Huyan terá dificuldade em acordar nesta vida. Só pode ser um paciente em estado vegetativo. Embora não saiba por que ele quer se casar com minha filha, mas pela aparência, não parece ser uma pessoa má. Pode realmente ser um dos antigos pretendentes de Liu Huyan. Talvez este seja o melhor destino para Liu Huyan. Ao ouvir as palavras do pai de Liu Huyan, eu acenei levemente com a cabeça. Então olhei para o relógio. Agora são 11h50. Faltam apenas 10 minutos para a anomalia chegar. Em seguida, eu lembrei. Tio, tia, vocês também devem voltar para casa logo. Esta noite provavelmente será muito longa. Em seguida, entrei diretamente na sala de UTI. Vi que Liu Huyan estava vestindo um uniforme de paciente azul e branco. Ela estava deitada silenciosamente na cama do hospital. Sua pele era muito pálida. Na verdade, não tinha nenhuma cor. Neste momento, olhando para Liu Huyan à minha frente, senti uma emoção indescritível no coração. Ainda faltam menos de 10 minutos. O corpo de Liu Huyan vai sofrer uma mutação, despertando o lendário talento divino do sangue do dragão branco. Mas, infelizmente, porque a doença crônica que atormenta Liu Huyan distorceu completamente sua mente. Sob a invasão dessa força estranha, ela se tornou um espírito maligno aterrorizante.
À medida que o tempo passa, segundo a segundo. Agora, na sala, só estamos eu e Liu Huyan. Restam apenas 3 minutos. Eu sinto que está quase na hora. Eu fui diretamente até Liu Huyan. E então a abracei em meus braços. Olhando para os lábios pálidos e sem cor de Liu Huyan, eu a beijei sem hesitar. A entrada era incrivelmente suave e macia. De repente, senti o corpo delicado de Liu Huyan tremer abruptamente. Em seguida, uma de suas mãos se agarrou diretamente à minha cintura. As plantas ainda têm reações. Deixa pra lá. Não importa mais. Agora o tempo é curto. Não há tempo para observar a situação de Liu Huyan. Em seguida, comecei a intimidar Liu Huyan com mais força. Em um piscar de olhos, a madrugada já havia chegado. Com um aterrorizante trovão atingindo a terra. A lua originalmente prateada havia se tornado estranhamente vermelha. E a estranha força se transformou diretamente em uma chuva de sangue vermelha, regando cada canto do mundo. E capaz de ignorar qualquer obstáculo, penetrando diretamente no corpo das pessoas. Neste momento, na estrada, um por um, as pessoas desorientadas foram molhadas pela chuva de sangue. De repente, uma transformação extremamente aterrorizante apareceu em seus corpos. Seus membros começaram a se torcer. De seus corpos emanava uma estranha névoa negra. Seus olhares tornaram-se extraordinariamente vermelhos. E o objetivo deles são os outros sobreviventes ao redor. Apenas viu o espírito maligno abrir uma boca aterrorizante como um abismo. Ele imediatamente mordeu em direção ao pescoço deles. Ao mesmo tempo, entre aqueles que não se tornaram espíritos malignos, algumas pessoas ficaram surpresas ao descobrir que conseguiram despertar uma variedade de talentos. Nesse momento, havia um jovem garoto, que originalmente sofria de uma doença ocular, mas naquele momento, seus olhos não apenas voltaram ao normal, como também podiam disparar raios de luz ardente, capazes de matar facilmente esses espíritos malignos aterrorizantes. Hahaha, marca registrada. Eu realmente sou o protagonista. Maldito monstro, me leve ao inferno. O garoto tinha uma empolgação incontrolável em seu rosto. Qualquer espírito maligno que estivesse em seu caminho se transformava em cinzas sob o ataque do laser. Do outro lado, eu podia sentir claramente a mudança no corpo de Liu Huyan. O corpo dela ficou ardente e quente. Mas eu não me atrevo a soltar Liu Huyan, porque eu não senti que um novo talento despertou. E aqui é um hospital. Pode-se considerar um lugar densamente povoado. Se eu não conseguir despertar um talento poderoso novamente, então só há uma possibilidade: morrer aqui. Em seguida, eu olhei novamente para o lindo rosto de Liu Huyan. O rosto que antes era pálido e sem cor, neste momento, também voltou a brilhar. No entanto, eu notei uma coisa, que Liu Huyan ainda tinha uma aura sinistra emanando dela. Droga! De acordo com o princípio, Liu Huyan deve se tornar um espírito maligno. Será que os rumores estavam errados? Eu já fiz tudo o que podia fazer agora, mas ainda não apareceu nenhum novo poder. Nesse momento, Liu Huyan, no entanto, de repente se moveu. Ela de repente se lançou em minha direção. Então, mordi meus lábios. Num instante, eu só senti uma dor aguda que penetrava na alma. Sentindo gosto de sangue no canto da boca, franzi a testa. Eu mordi a língua de Liu Huyan. A língua de Liu Huyan era muito macia. Foi imediatamente mordida e se rompeu. Misturava-se com o sangue de Liu Huyan. Nesse momento, eu de repente senti uma onda aterrorizante de poder fluindo para dentro de mim. Que força poderosa! Parecia que ia explodir meu corpo. Eu cerrei os dentes. Meu rosto já estava coberto de suor. Eu precisava aguentar. Se eu não conseguisse aguentar, morrer explodido seria o menor dos meus problemas. Eu poderia acabar me tornando um espírito maligno aterrorizante como Liu Huyan. E naquele momento, o tempo parecia ter parado completamente. Minha consciência estava à beira da ruptura. Parecia que em pouco tempo eu iria morrer completamente. Foi então que, de repente, senti uma sensação de rasgo nas costas. Em seguida, 2 corpos de dragões negros e horríveis romperam a pele instantaneamente. Até mesmo meu cabelo se transformou em longos fios prateados. E esses 2 dragões negros eram como tentáculos, com olhares ferozes que emanavam uma aura aterrorizante. Pareciam verdadeiros dragões do apocalipse. Consegui! Eu consegui! Com meu corpo completamente relaxado, uma tela de personagem apareceu diante de mim. Ela registrava todas as minhas informações. Personagem, Zhou Tian. Idade, 21. Linhagem, corpo do dragão negro extremo, desbloqueado 1%. Cultivo, estado de pico 1 por 10.000. Nível divino, parede incolor. Parede branca. Relâmpago. Explosão. Devoração. Fogo do inferno. Poder divino, reino incolor extremo. Reino das 10.000 fases supremas. Arma, lança de sangue.
Avaliação: devorar espíritos malignos pode aumentar o limite de poder. Terror: é realmente muito aterrorizante. Eu realmente despertei o sangue do dragão negro. Não é de se admirar. Liu Huyan tem o sangue do dragão branco. Então eu naturalmente sou o dragão negro. E minha força parece ser ainda mais poderosa do que a de Liu Huyan. Ao mesmo tempo, Liu Huyan também passou por uma grande mudança neste momento. O vestido vermelho que ela usava agora estava sendo impregnado por uma energia negra. Como se estivesse prestes a ser tingido de preto e roxo. Parece que vai se transformar em um espírito maligno como na vida passada. Transformando-se em um espírito maligno. Mas já que eu estou aqui, não vou permitir que você faça isso. Dito isso, eu imediatamente ativei meu corpo divino e avancei em direção a Liu Huyan. Felizmente, tudo correu bem. A anomalia no corpo de Liu Huyan foi rapidamente controlada. Sua aura não era mais tão aterrorizante e sombria como antes. Em vez disso, começou a se tornar radiante e sagrada. Depois de fazer tudo isso, meu olhar voltou a se fixar em Liu Huyan. Você consegue ouvir o que eu estou dizendo? No entanto, não obtive nenhuma resposta. Parece que ainda houve algum problema. Embora Liu Huyan tenha despertado com sucesso seu talento, ela ainda não recuperou a consciência. Talvez seja por não ser forte o suficiente, já que posso aumentar meu poder matando espíritos malignos. Liu Huyan também deve ser capaz. Pensando nisso, me preparei para levar Liu Huyan embora. Mas no momento em que minha palma tocou Liu Huyan, de repente senti uma consciência se conectar comigo. Eu realmente estabeleci uma conexão de alma com Liu Huyan. E essa conexão de alma parece ser dominada por mim. Ou seja, eu posso ativamente controlar Liu Huyan para fazer qualquer coisa. Isso ficou interessante. Um sorriso surgiu nos meus lábios. Então eu disse a Liu Huyan: ajoelhe-se e cante Conquista para mim. Mas Liu Huyan não teve nenhuma reação. Eu balancei a cabeça. Parece que está um pouco difícil para Liu Huyan. Agora a consciência de Liu Huyan ainda está muito confusa. Não é muito diferente de um zumbi. Decidi que não iria mais provocar Liu Huyan. Então, eu a levei diretamente para fora da janela do hospital. Naquele momento, as ruas estavam cheias de espíritos malignos. Matar. Eu canalizei o poder divino dentro de mim. Imediatamente, invoquei um raio em direção a eles. Foi apenas um golpe. Esses espíritos malignos recém-nascidos mataram pelo menos 100 deles. Mas o consumo de poder divino foi um pouco alto. Com minha capacidade atual, eu só poderia usar habilidades divinas cerca de 10 vezes. Sendo assim, vamos partir para a luta corpo a corpo. Pensando comigo mesmo, eu tirei diretamente minha lança de sangue e fui em direção a esses espíritos malignos novamente. Liu Huyan também não hesitou em me seguir. Embora sua força não fosse igual à minha, ainda assim, era bastante aterrorizante. Matar esses espíritos malignos é tão fácil quanto cortar melões e legumes. O tempo passa a cada segundo. Este massacre continuou até de madrugada, com o hospital como centro. Todos os espíritos malignos em um raio de várias milhas foram exterminados. E eu também obtive um enorme avanço. Meu cultivo, que estava no auge, quebrou de 1 em 10.000 para 2 em 10.000. A velocidade aumentou bem. Este massacre foi apenas contra os espíritos malignos de nível F mais comuns. Quando eu encontrar alguns espíritos malignos de nível S, estimo que meu poder aumentará ainda mais. Com a decapitação do último espírito maligno, o céu já estava começando a clarear. Em pouco tempo, os espíritos malignos se esconderão e só aparecerão novamente à noite. Deixa pra lá. Vou acumular experiência amanhã à noite. Hoje vou dormir mais cedo abraçado à minha esposa. Pensando nisso, enquanto caminhava devagar com Liu Huyan, caminhando em direção à Universidade de Tecnologia Jiangai. Justo nesse momento, o chão de repente começou a vibrar. Franzi a testa e percebi imediatamente que algo estava errado. Apertei firmemente a lança de sangue e imediatamente expandi minha consciência ao redor. É um espírito maligno de nível S, o Cérbero do Inferno. O Cérbero do Inferno é um dos espíritos malignos mais difíceis de lidar do mundo. Em termos de força, não é tão forte, mas geralmente atuam em grupo. E um Cérbero do Inferno de nível S pode comandar pelo menos 10.000 Cérberos do Inferno de baixo nível. Como eu não percebi na minha vida passada que Jian High City tinha Cérberos do Inferno de nível S, foi porque eu era muito fraco, ou foi por causa do efeito borboleta causado pela minha viagem no tempo. Enquanto estava confuso, percebi que esse grupo parecia ter uma pessoa à frente, e era uma mulher. Será que esse Cérbero do Inferno foi atraído por essa mulher? Ela realmente é uma estrela do azar, mas para mim está perfeito. Em vez de caçar espíritos malignos por toda parte, esses espíritos malignos em grupo são mais benéficos para ganhar experiência. Mas eu não me deixei levar pela complacência. Um leão também usa toda a sua força para capturar um coelho. Levantei a lança e apontei para a mulher à minha frente.
Assim que a outra parte demonstrasse qualquer anomalia, eu poderia eliminá-la imediatamente. À medida que a mulher se aproximava, quando ela me viu, primeiro ficou assustada, mas ao perceber que era um humano, ficou cheia de alegria. A mulher imediatamente falou ansiosamente: "Irmão, não me mate. Eu sou humana." E ao observar de perto, o que mais chamava a atenção era a espada que ela carregava nas costas, e a cabaça de vinho na cintura. Imortal da espada do vinho. Olhando para a mulher à minha frente, eu não pude deixar de pensar nesse termo. Se não me engano, entre os 10 melhores poderosos do Reino Dragão na minha vida passada, havia uma que se autodenominava Imortal da Espada do Vinho, e parecia ser uma mulher também. Nesse momento, a mulher ficou extremamente agitada ao ouvir minhas palavras. Irmão mais velho. O que despertei foi o Imortal da Espada do Vinho. Meu nome é Gu Kingrow. Aquela turma de cães loucos atrás de mim quer me levar de volta como esposa. Você pode me ajudar? E os espíritos malignos de nível S geralmente despertam alguma inteligência. Mas esse cão de 3 cabeças do inferno é realmente especial. Outros espíritos malignos que despertam inteligência estão sempre tentando encontrar maneiras de caçar mais humanos. Mas esse cão de 3 cabeças do inferno, por outro lado, já está pensando em roubar mulheres no primeiro dia. Ao ver isso, eu a examinei de cima a baixo e disse em tom de brincadeira para Gu Kingrow: "Roubar você para ser minha esposa. Parece que você tem um certo charme, não é? Ser notada por um espírito maligno de nível S." Nesse momento, Gu Kingrow falou novamente: "Irmão mais velho, por favor, me ajude. Desde que você esteja disposto a me salvar, eu estou disposta a ser sua serva." E embora o talento de Gu Kingrow seja bom, o despertar do vinho e da espada é também um talento de nível S. Mas se eu concordar diretamente, isso pareceria muito fácil. No entanto, enquanto estávamos conversando, esses incontáveis cães de 3 cabeças do inferno já nos cercaram completamente. Eles mostram suas presas afiadas, emanando uma infinidade de intenção assassina. Assim que receberem a ordem do rei dos cães de 3 cabeças, eles atacarão diretamente. Nesse momento, um enorme cão de 3 cabeças do inferno apareceu instantaneamente, olhando para nós de cima. Humanos, para onde você vai? Você deve se comportar e se tornar a esposa deste rei. Abaixo de 1. Não é melhor estar acima de 1000 cães? Em seguida, o olhar do rei dos cães de 3 cabeças avaliou cada um de nós. Seus olhos imediatamente se tornaram ainda mais ferozes. Você está tentando ser um herói e salvar a donzela? Ao ver isso, olhei friamente para o rei dos cães de 3 cabeças do inferno. Minha atitude era ainda mais arrogante que a dele. Se eu quisesse ser um herói e salvar a donzela. E você, o que pode fazer? Ha ha ha. Você, um simples humano, ainda quer enfrentar este rei? Você não tem medo da morte? Mas este rei é misericordioso. Vamos ver quão forte você é. Que tal ser o montaria deste rei? Ao ouvir isso, franzi a testa instantaneamente. Este cão de 3 cabeças do inferno é muito arrogante. Eu nem pensei em deixá-lo ser meu animal de estimação. Mas ele, por outro lado, quer que eu seja sua montaria. Cão idiota. Dito isso, a lança de sangue em minha mão instantaneamente emitiu uma luz estranha. Em seguida, fui direto em direção ao rei dos cães de 3 cabeças. Você está procurando a morte? O cão de 3 cabeças imediatamente ficou muito irritado. Ele abriu a boca e imediatamente lançou uma enorme bola de fogo. E a bola de fogo veio em minha direção. Eu não me esquivei de forma alguma. Em vez disso, fui direto ao encontro. Nesse momento, Gu Kingrow, ao meu lado, gritou ansiosamente: "Rápido, se esquive!" A temperatura da bola de fogo do cão de 3 cabeças do inferno é extremamente aterrorizante. Qualquer pessoa comum que toque um pouco vai instantaneamente se queimar em cinzas. Em seguida, sob o olhar de Gu Kingrow, viu-se um flash de luz vermelha. No momento em que a lança de sangue cortou a bola de fogo, ela foi cortada ao meio. Conseguir bloquear um ataque do meu rei. Você realmente tem alguma força. Seja um bom montaria para mim. Eu ainda posso te deixar viver. Caso contrário, você certamente morrerá. Ao ver isso, eu disse friamente: "Cachorro idiota. A partir de agora, você pagará pelo que disse. Você não sabe reconhecer o que é bom, meus filhos." Despedaceu para mim. E diante desses incontáveis cães de 3 cabeças do inferno, eu não quero continuar perdendo tempo. Em seguida, meu poder explodiu completamente. Uma aura aterrorizante envolveu esses cães de 3 cabeças do inferno. O muro supremo. Acompanhado por um movimento do meu pensamento, o poder divino em meu corpo se transformou em uma esfera de luz branca. Cobriu diretamente todos os cães de 3 cabeças do inferno. Na área coberta pela luz branca, tudo parecia estar completamente paralisado. Mas a única coisa que não estava paralisada era a vida deles. Morte. Eu soltei um resmungo frio. No momento seguinte,
10.000 cães de 3 cabeças do inferno foram invadidos por essa força. Em um instante, suas formas e espíritos foram destruídos. Em seguida, voltei meu olhar para esses cães de 3 cabeças. Não tinha a intenção de matá-lo instantaneamente. Mas o rei dos cães de 3 cabeças também foi gravemente ferido pela onda de poder. Seus 3 cabeças agora restava apenas uma. Ele estava caído no chão, incrédulo. Olhando para frente, ele disse em colapso: Você? Como é possível? Quem exatamente é você? Como pode haver um ser humano tão aterrorizante neste mundo? Quem sou eu? Eu sou o céu. Você ainda quer que eu seja seu montaria agora? Céu, eu sei que errei. Por favor, me deixe viver. Estou disposto a ser seu montaria. Como minha montaria. Você ainda não é digno. Vá para o inferno. Eu fechei o punho com força. Instantaneamente, uma poderosa força envolveu o rei dos cães de 3 cabeças. E então foi comprimido a um nível aterrorizante. Em um piscar de olhos, o rei dos cães de 3 cabeças se transformou diretamente em uma nuvem de névoa sanguínea que desapareceu deste mundo. Em seguida, uma pedra cristalina roxa caiu no chão. Eu a peguei na mão. Esta é a cristalização do poder do rei dos cães de 3 cabeças. Pode ajudar o desperto a aumentar seu poder. E também contém o poder exclusivo do rei dos cães do inferno. Mas eu não estou nem um pouco interessado. Porque eu não preciso aumentar meu poder através de pedras espirituais. E o que está contido no rei dos cães do inferno? A herança não me serve para nada. E então joguei diretamente para o lado. Gukingro, em estado de confusão. Neste momento, Gukingro mostrou em seu rosto uma expressão de incredulidade. Isso. Já morreu. Ela já viu a força desse rei de 3 cabeças com seus próprios olhos. Neste momento, olhei para Gukingro, que ainda estava atordoada, e franzi a testa. Quanto mais eu olhava para Gukingro, mais ela parecia boba. Eu ainda deveria mantê-la ao meu lado? Ou seria melhor mandá-la direto para a creche? Em seguida, eu imediatamente disse: O que você ainda está fazendo parada? Coma esta pedra espiritual. Gukingro, ao ouvir minha reprimenda, imediatamente reagiu. Sem hesitar, ela imediatamente pegou esta pedra espiritual roxa e a engoliu de uma vez. E esta pedra espiritual é o cristal do poder de um espírito maligno. Aqueles que despertam podem usá-la para aumentar significativamente seu poder. Mas também traz riscos. Para pessoas comuns, usar a pedra espiritual é uma questão de vida ou morte. É difícil suportar o poder dominante desta pedra espiritual. Mesmo os despertos são iguais. Embora a força dos despertos seja muito superior à dos normais. Mas também há o risco de falhar. Uma vez que falhar, será invadido pelo poder. E também se tornará um espírito maligno. E após Gukingro consumir a pedra espiritual de nível S, uma poderosa força imediatamente fluiu para dentro dela. Esse poder é extremamente violento. Ele circula desenfreadamente dentro do corpo de Gukingro, afetando seus órgãos internos. O corpo de Gukingro instantaneamente ficou um pouco ruborizado. Seu olhar também se tornou um pouco confuso. Em seguida, Gukingro me olhou com um olhar um pouco magoado. Não deve haver veneno aqui, certo? Eu me sinto tão mal. Ao ver isso, eu não consolei Gukingro. Falei em um tom baixo e sério. Se você conseguir sobreviver, então poderá obter um poder extremamente forte. Mas se não sobreviver, então só restará um caminho sem volta. Quando Gukingro ouviu minhas palavras, ela ficou levemente surpresa. Em seguida, seu rosto se tornou firme. Então, eu vou me esforçar para viver. Não demorou muito para que a expressão de Gukingro piorasse. Uma onda de aterrorizante energia negra começou a surgir ao redor de Gukingro. Esse poder aterrorizante já havia invadido todo o seu corpo. Parecia que no próximo instante o corpo de Gukingro iria explodir e morrer. Ao ver isso, eu disse com um pouco de pesar: Não consegue suportar o poder da pedra espiritual de nível S? Que pena! Mas quando pensei que Gukingro ia morrer, a situação de repente melhorou. O rubor em todo o corpo de Gukingro começou a desaparecer rapidamente. A força violenta dentro dela também começou a se acalmar gradualmente. Em seguida, Gukingro se levantou alegremente. Estendeu sua delicada mão. Uma onda de chamas aterrorizante surgiu instantaneamente de sua palma. Esta é a chama do cão de 3 cabeças do inferno. Eu não apenas adquiri essa habilidade, mas também fui promovido ao 3º nível. Isso mesmo. Parece que você é bastante sortudo. Você vai me seguir a partir de agora. Em seguida, eu disse novamente: Agora eu despertei o sangue do dragão negro. No futuro, estou destinado a ser o mais forte deste mundo. E eu também não pretendo ser um solitário. Estou preparando para construir meu próprio poder. O nome será Tribunal do Dragão Negro. E você, Gukingro, será a primeira a se juntar ao Tribunal do Dragão Negro. Sério? Obrigado, tio. Ao ouvir isso, os olhos de Gukingro brilharam instantaneamente. Ela já viu o poder da outra parte. Poder se agarrar a uma perna tão forte.
e ainda ter medo de encontrar perigo. Neste momento, eu ouvi a forma como Gu Qinggrou se referia a mim. Fiquei sem palavras, mas não disse nada. Apenas segui em frente com Liu Huyan. Ao ver isso, Gu Qinggrou também rapidamente o seguiu. Mas, após andar apenas alguns passos, as duas serpentes negras atrás de mim começaram a se agitar inquietas. Ele percebeu o perigo. Havia despertar e se aproximando por aqui. Franzi a testa e imediatamente olhei cautelosamente para a frente. Se fossem um ou dois, não precisaria me preocupar. Mas eu sentia que havia pelo menos 3.000 despertares, se aproximando constantemente de mim. Nesse momento, Gu Qinggrou não pôde deixar de perguntar. O que houve, irmão? Não pode ser que ainda haja espíritos malignos? Mas eu não respondi, apenas olhei para a frente. Logo, um grupo de pessoas apareceu à minha frente. As roupas dessas pessoas eram bastante uniformes. Eram todas fardas de combate. Eles também estavam armados com várias armas de fogo. Quando perceberam que já haviam sido descobertos, todos pararam cautelosamente. Olharam inquietos ao redor. Não seriam pessoas do governo? Na vida passada, a influência do governo era realmente grande. Mas agora, para mim, é apenas como formigas. Se essas pessoas não tiverem boas intenções, não me importo de exterminá-las todas diretamente. Zhou Tian pensou para si mesmo. E nesse momento, um homem com cabelo curto, imediatamente correu rapidamente em direção a Zhou Tian. Senhor Zhou Tian, somos pessoas do Escritório de Pesquisa de Opinião Pública de Jiangai. Viemos aqui para te ajudar desta vez. Detectamos a presença de espíritos malignos nas proximidades. Preocupados que você não conseguiria lidar com isso, viemos especialmente. O homem de cabelo curto imediatamente falou. Seu tom era muito respeitoso, e não havia nenhuma hostilidade. Oh, você disse que há a presença de espíritos malignos? Está falando sobre isso? Zhou Tian apontou para o homem de cabelo curto, um pouco confuso. Seguindo o olhar de Zhou Tian. Como isso é possível? O homem de cabelo curto apenas deu uma olhada, e imediatamente franziu a testa, porque atrás de Zhou Tian havia uma montanha de cadáveres. Incontáveis corpos de cães de 3 cabeças do inferno estavam empilhados juntos. Formaram pequenas montanhas. Embora eles não tenham se ferido, mas todos perderam a temperatura. Esses espíritos malignos estão todos acima do nível F. E ainda existe um espírito maligno de nível S. Mesmo que você tenha força. Mas como você poderia exterminar todos esses espíritos malignos? O homem de cabelo curto disse, incrédulo. Oh, por que não? Zhou Tian respondeu de forma significativa. Não é tão temível. Vossa Excelência, realmente não é tão temível. O homem de cabelo curto pensou por um bom tempo. No final, ele só conseguiu dizer esta frase. Vossa Excelência, deixe-me me apresentar novamente. Eu sou Wang Yagao, do Escritório de Ajuste Claro. Não sei se Vossa Excelência tem interesse em se juntar ao nosso Escritório de Ajuste Claro. Nosso Escritório de Ajuste Claro agora unificou Jian, o governo e as forças armadas de Aichi. Se você se juntar, com certeza poderá obter recursos extremamente valiosos. Wang Yagao imediatamente disse, animado. Talento como Zhou Tian. Ele precisa ser conquistado. Mas neste momento, Wang Yagao esqueceu. Um pequeno escritório de ajuste claro. Conseguiria conter um Buda tão grande quanto Zhou Tian? Quer que eu me junte a vocês nesse chamado birro de luz? Você realmente está sonhando alto. Mas Zhou Tian falou friamente. Mas o que? Wang Yagao achou que Zhou Tian ia fazer algum pedido. Mas eu posso considerar humilhar todos vocês. O majestoso Zhou Tian do Palácio do Dragão Negro exala poder. Uma pressão aterrorizante imediatamente envolveu todos. Em um instante, todos estavam em ebulição. Você quer que nos tornemos seus subordinados? Pare de sonhar. É verdade, agora somos considerados pessoas oficiais. Mesmo que você seja um pouco mais forte, como poderia ser um rival para os oficiais? Você realmente é jovem e impulsivo. Com um pouco de poder, acha que pode fazer o que quiser. Mais cedo ou mais tarde, você pagará pelo seu orgulho. Eu vejo aquelas duas mulheres ao lado. Elas são realmente muito bonitas. Que tal matarmos esse Zhou Tian? E então, pegarmos essas duas mulheres? Ele acabou de lutar contra os espíritos malignos. O estado definitivamente não está mais no auge. Olhando, a atmosfera é assustadora. Mas na verdade, é apenas uma fachada. Essas pessoas começaram a comentar. Zhou Tian franziu a testa profundamente. Imediatamente, focaram seus olhares em duas pessoas. Afinal, quem é o arrogante? Agora é cedo demais para tirar conclusões precipitadas. Talvez eu pague um preço por isso no futuro. Mas eu sei muito bem. Quem me fará pagar o preço definitivamente não são vocês. Zhou Tian disse friamente. Que droga! Por que você está tão arrogante? Você realmente acha que eu tenho medo de você? Que vantagem tem ser forte apenas contra você? Nós temos tantas pessoas aqui.
Aqueles dois despertares anteriores, neste momento, ainda estão procurando a morte loucamente. Zhou Tian ainda não havia atacado. A espada na mão de Gu Qingrou se moveu instantaneamente, acompanhada pelo fluxo de poder dentro de Gu Qingrou. Uma brisa fresca de 3 pés instantaneamente se dirigiu em direção a eles. Disparou 2 feixes de luz de espada. Este brilho de espada é afiado, como se pudesse cortar tudo. E além disso, havia também uma mistura de uma aterrorizante chama fria e sombria. Disparou diretamente em direção à testa dos dois. Um deles morreu instantaneamente. O outro claramente era um pouco mais forte. Ele imediatamente reagiu. Mas Gu Qingrou absorveu o poder da pedra espiritual de nível S. Como poderiam essas pessoas resistir? A luz da espada atravessou a longa espada que estava na mão daquele homem. O poder não diminuiu nem um pouco. Entrou diretamente em sua testa. Um buraco de sangue apareceu. Ele olhou com os olhos arregalados. Ele caiu no chão, relutante. Ousou me expulsar pelas costas. Irmão mais velho e cunhada. Gu Qingrou lambeu a lâmina da espada. Disse em 2 minutos. Wang Yagao, que viu essa cena. Ele ficou com a pele da cabeça formigando. Por que ao redor de Zhou Tian só tem gênios? Aqueles dois despertos que foram mortos por Gu Qingrou, embora não fossem os mais fortes, mas também não eram fracos. O talento despertado é do tipo muito poderoso, mas ao enfrentar essa jovem, não teve nenhuma chance de resistência. Ele morreu instantaneamente. Eu ainda preciso voltar e discutir isso com o diretor. Eu não posso decidir. Wang Yagao, percebendo a situação ruim, preparou-se imediatamente para levar as pessoas embora. Embora fosse poderoso, mas ele não achava que Zhou Tian iria mudar de lado tão rapidamente. Afinal, aqui havia 3.000 despertos. Realmente não será fácil lidar com isso. Não se preocupe, não precisa incomodar seu diretor. Deixei-o ser um comandante sem tropas. Zhou Tian tinha um olhar gélido. Em seguida, ele saltou. Ele olhou para todos de cima. A aura de Zhou Tian se tornou ainda mais aterrorizante. Logo depois, Zhou Tian fez a parede incolor se mover. Ele envolveu todos diretamente. A parede incolor era como se fosse o domínio de Zhou Tian. Qualquer um aqui perderia todo o seu poder. Dou a vocês uma oportunidade. Ou se juntem ao Black Dragon Pavilion, ou todos se tornarão almas penadas. Zhou Tian advertiu friamente. Sob o poder imenso de Zhou Tian, ninguém se atreveu a me desafiar. Eu quero me juntar. Você é tão poderoso. Com certeza não vamos nos prejudicar seguindo você. Então eu também quero me juntar. Não sei como você se chama, irmão. Eu também, disseram todos respeitosamente. Vocês podem me chamar de Tian. Black Dragon Tians, Zhou Tian disse novamente. Em seguida, o olhar se voltou para Wang Yagao. A força de Wang Yagao é a mais poderosa. O que despertou é um talento de nível A. E agora ele já entrou no 2º nível. E você, Zhou Tian, fala com um tom neutro, sem demonstrar qualquer emoção. E neste momento, Wang Yagao está suando frio como se não custasse nada. Ele não é um idiota. Como ele poderia recusar Zhou Tian neste momento? Se ele ousar recusar, o que espera Wang Yagao é apenas um caminho de morte. Não se curvar diante do senhor do Black Dragon Pavilion, Wang Yagao cerrou os dentes. Em seguida, ele imediatamente se ajoelhou diante de Zhou Tian, e disse respeitosamente. Os demais, ao verem que Wang Yagao concordou, naturalmente também não foram nada educados. Todos se ajoelharam no chão. Saudações ao senhor do Black Dragon Pavilion, disseram todos em uníssono. Ao ver isso, Zhou Tian ficou muito satisfeito. Em seguida, ele acenou com a mão. Uma onda de poder divino imediatamente fluiu para dentro dos corpos dessas pessoas, parasitando as profundezas de suas almas. Desde que eles ousem ter segundas intenções, imediatamente sofrerão a retaliação do poder divino, e serão destruídos completamente. Bem, já que é assim, vocês devem me seguir. Eu vou dar uma passada na Universidade de Tecnologia de Xangai para brincar com fogo. Você vai avisar aquele diretor, para que ele esteja preparado. Eu logo aceitarei tudo que ele tem. Zhou Tian disse novamente. Ao ouvir as palavras de Zhou Tian, Wang Yagao acenou com a cabeça. Não se atreveu a contradizer. Zhou Tian foi em direção à Universidade de Tecnologia de Xangai, enquanto Wang Yagao voltou sozinho para o escritório de pesquisa de opinião. O diretor do escritório de pesquisa de opinião, Ouyanzhu, estava analisando a situação recente, mas logo em seguida, a porta do escritório de Ouyanzhu foi batida. Ouyanzhu disse desinteressadamente. Ele levantou os olhos, e imediatamente viu Wang Yagao com uma expressão estranha. Wang Yagao, por que você voltou tão rápido? O que está acontecendo com Zhou Tian? Ouyanzhu ainda não sabia o que havia acontecido. O diretor, Ouyanzhu. A partir de agora, somos subordinados de Zhou Tian. Wang Yagao sorriu amargamente. O que você disse?
O Yanzu olhou para Wang Yagao à sua frente, incrédulo. O que significa ser subordinado de Zhou Tian a partir de agora? Será que o Wang Yagao saiu uma vez e já está traindo para se juntar a Zhou Tian? Mas como isso é possível? A força de Wang Yagao não é fraca. Ele é o mais forte, exceto o Yanzu. Mesmo que Zhou Tian seja poderoso, o Yanzu ainda tem tantos ajudantes. Como ele poderia capturá-los todos de uma vez? E quanto a esses espíritos malignos de nível S? Eles não têm presença alguma. O que você quer dizer com isso? Gu Qingguo franziu a testa. Ele imediatamente respondeu que era o sentido literal. Senhor, os tempos mudaram. O poder de Zhou Tian é sem precedentes. Não fale de você. Mesmo os mais fortes do reino do dragão, diante de Zhou Tian, não são mais que formigas. Você não viu aquelas milhares de espíritos malignos comuns? E ainda há aqueles espíritos malignos de nível S lendários. Foi facilmente eliminado pelo mestre. Wang Yagao disse. Em sua mente, não conseguia evitar que surgisse a cena da montanha e do mar perdidos. Isso deixou uma marca em seu coração frágil. Deixou uma sombra indelével. A sombra da destruição ouviu as palavras de Wang Yagao. O Yanzu também estava com uma expressão sombria. Zhou Tian é realmente assustador, não é? Isso ainda pode ser considerado humano? Mas mesmo assim, meu departamento de pesquisa não pode ser facilmente tomado por ele. Talvez sua força seja grande, mas ele pode resistir a armas nucleares? No pior dos casos, eu vou acabar com ele junto comigo. O Yanzu disse com um tom feroz. Este departamento de pesquisa chegou a este ponto. É o resultado de anos de esforço de O Yanzu. Como ele poderia se submeter? Sim, com a força atual de Zhou Tian. Se ele realmente tiver armas nucleares, é muito provável que ele seja gravemente ferido. Mas se derem mais um pouco de tempo a Zhou Tian, sua força aumentará drasticamente novamente. Ele poderá até ignorar completamente a ameaça das armas nucleares. As armas nucleares são realmente poderosas. Mas é uma estratégia que causa 1000 danos ao inimigo e 10.000 a si mesmo. Zhou Tian na sua vida passada era dos Estados Unidos. Justamente porque não conseguia lidar com esses espíritos malignos, foi forçado a usar armas nucleares. Mas no início, o efeito das armas nucleares ainda era bastante significativo. Mas, aos poucos, os espíritos malignos que sobreviveram obtiveram a capacidade de imunidade à radiação nuclear, e ainda podiam devorar armas nucleares para se tornarem mais fortes. Sim, Wang Yagao, ao ouvir as palavras de O Yanzu, também acenou com a cabeça imediatamente, reconhecendo que isso realmente era um problema. Portanto, não subestimem Zhou Tian. Ele tem um pouco de poder. Mas nós somos a autoridade. Vamos lidar com aqueles usuários de habilidades sobrenaturais indomáveis. Não são também muito arrogantes? Mas a maioria ainda foi controlada por nós. O Yanzu disse desdenhosamente. Mas, nesse momento, ele não percebeu a mudança em Wang Yagao. Em Wang Yagao, uma névoa negra emanava vagamente. Essa névoa estava cheia de tabus e presságios negativos. Em seguida, ele se transformou diretamente em uma sombra de tigre negro. Já que você pode representar um perigo para o nosso líder, então eu vou me livrar de você primeiro. Wang Yagao, sem hesitar, atacou diretamente O Yanzu. O que você está fazendo? O Yanzu franziu a testa. Ele olhou para Wang Yagao à sua frente, incrédulo. Ele nunca imaginou que um de seus leais subordinados agora estaria se voltando contra ele. E além disso, Wang Yagao agora era ainda mais poderoso do que antes. Ele claramente queria acabar com ele. Se você se juntasse obedientemente ao Black Dragon Pavilion, eu não teria problemas com você. Mas já que você não quer, sinto muito. Wang Yagao disse. Canalizando seu poder, continuou a atacar O Yanzu. Cada um de seus ataques estava impregnado com o poder do Tigre Negro. O Yanzu definitivamente não era páreo para Wang Yagao. Ele não conseguiu resistir por mais de alguns minutos. Foi desmaiado e morreu nas mãos de Wang Yagao. A partir de agora, o departamento de pesquisas não existe mais. O que existe agora é apenas o barco divino do Dragão Negro. Wang Yagao pegou o celular de O Yanzu e enviou uma mensagem a todos os membros do departamento de pesquisas. O céu começou a clarear levemente. Zhou Tian já havia chegado à porta da Universidade de Tecnologia de Jiangai. Assim que entrou na universidade, Zhou Tian sentiu um cheiro aterrador de sangue. É evidente que muitas pessoas morreram aqui ontem. Embora Zhou Tian tenha lidado com a maioria dos espíritos malignos, os espíritos malignos ainda passam por um processo. Aqueles que ainda estão em estado humano, e que ainda não se transformaram em espíritos malignos, foram deixados de lado por Zhou Tian. Irmão, o que estamos fazendo nesta universidade? Não é que você quer aproveitar o apocalipse para pegar algumas garotas da faculdade? Só de pensar já é emocionante. Devo também pegar alguns rapazes bonitos? Gu Qingguo começou a falar novamente, como sempre.
Se você quer pegar, vá em frente. Eu estou aqui apenas para me vingar. Zhou Tian disse. Vingue-se, irmão. Eu estava apenas falando. Quem se atreve a te irritar? Eu vou te ajudar a lidar com eles. Gu Qingrou imediatamente disse de forma séria. Zhou Tian não disse nada, mas olhou para os mais de 3.000 despertos atrás dele. Agora todos eles se tornaram subordinados de Zhou Tian. No entanto, a força geral não é alta. A grande maioria são apenas despertos de primeira rua. Mesmo os de segunda rua são apenas alguns poucos. Agora, vamos usar a Universidade de Tecnologia de Xangai como base temporária. Vocês procurem um lugar primeiro. Descansem, disse Zhou Tian a todos. Durante o dia é um pouco mais seguro do que à noite. Aproveitem este momento para descansar. Assim, poderão lidar melhor com a ameaça da noite. Depois de organizar esses subordinados, Zhou Tian seguiu em frente diretamente. Mas, nesse momento, Liu Yannian, que estava logo atrás de Zhou Tian, de repente parou. O que foi? Zhou Tian perguntou, confuso. Liu Yannian não disse nada. Seu olhar fixo estava direcionado para a localização do dormitório feminino. Seus olhos, que antes estavam calmos, de repente, naquele momento, exalavam uma aura assassina. Até mesmo a energia ao seu redor tornou-se ainda mais estranha e sinistra naquele instante. Você também quer se vingar? Então vá, disse Zhou Tian lentamente. Foi nesse momento que ele percebeu que Liu Yannian se tornou uma pessoa em estado vegetativo. Não era apenas porque ela sofria de uma grave doença mental. Havia outras razões. Mas já que Liu Yannian quer se vingar, Zhou Tian certamente não a impediria. Liu Yannian naquele momento parecia ter entendido as palavras de Zhou Tian. Seu corpo imediatamente começou a caminhar em direção ao dormitório feminino. E a cada poucos passos que dava, seu corpo parecia se contrair. E então desapareceu deste lugar. Ao reaparecer, já estava no dormitório feminino. No dormitório feminino, apenas uma noite havia se passado. Dentro do dormitório feminino, a quantidade de pessoas diminuiu pela metade. Eles ou se transformaram em espíritos malignos, ou foram mortos por espíritos malignos. Os poucos que restaram se dividiram em pequenos grupos, porque ainda tinham medo de sair do dormitório. Mas o dormitório 404 era diferente. Uma mulher com cabelo tingido de vermelho estava muito relaxada, sentada no colo de um homem, de frente para um espelho, se maquiando. A beleza dessa mulher pode ser considerada apenas mediana, mas depois de se maquiar, sua beleza teve uma grande melhora. Ela poderia ser considerada uma beleza de nível influenciadora, e combinada com seu corpo curvilíneo, não seria exagero chamá-la de a garota mais bonita da escola. E ao seu lado, havia um homem. Esse homem, logo em seguida, a mulher lançou um olhar desdenhoso para as outras colegas de quarto. Os espíritos malignos do lado de fora haviam desaparecido. Agora, todos vocês vão procurar comida para mim. Se não encontrarem comida, não voltem. A voz da mulher de cabelo ruivo era extremamente fria. Parece que não consideram esses colegas como estudantes, mas sim como seus servos. Os outros colegas ouviram as palavras da mulher de cabelo ruivo e ficaram indignados, mas não ousaram se manifestar. Apenas por causa dessa mulher de cabelo ruivo. E seu namorado também é um desperto. Além disso, os dois têm habilidades despertas muito poderosas. Ambos possuem um talento de nível B aterrorizante, e suas habilidades são relacionadas a pragas. Podem facilmente infectar outros, e na noite passada, alguns colegas que não obedeceram suas ordens foram diretamente envenenados até a morte. E a razão pela qual eles puderam despertar um talento tão aterrorizante não é sem motivo. Isso porque essas duas pessoas têm AIDS. Depois de uma vez, todos os sintomas desapareceram e ganharam um poder extremamente aterrorizante. Os outros colegas se prepararam obedientemente para sair e buscar comida para a mulher de cabelo ruivo. Mas foi nesse momento que o homem ao lado dele, no entanto, falou: "Pare." Dong Yushin deixou escapar um tom provocador. O olhar dele também se voltou para esta que se chama a colega de classe de Dong Yushin. A aparência e o corpo de Dong Yushin não são ruins, e ela pertence àquele tipo puro, com cabelo preto e liso. É completamente a imagem da deusa da adolescência para a maioria dos homens. A imagem da deusa da juventude. Dong Yushin, ao ouvir as palavras do homem, imediatamente mostrou uma expressão de desespero. "O que você quer fazer? Eu já estou disposta a procurar comida para vocês. Vocês ainda querem me matar?" Dong Yushin apontou para Liu Lei e disse. Mas ao ouvir isso, o homem chamado Liu Lei ficou imediatamente furioso. "Droga! Sua vadia, quem disse que eu quero te matar?" "Se ajoelhe!" Liu Lei disse, cheio de raiva. E então, ele imediatamente foi pegar o cinto ao ver essa cena. Como Dong Yushin poderia não saber o que vai acontecer a seguir?
Ele olhou para os outros colegas ao redor, mas todos fingiram que não viram. Ignoraram completamente o desespero de Dong Yuxin, e foram direto em direção à porta. E Liu Lei já estava diante de Dong Yuxin neste momento. Ele agarrou o rosto de Dong Yuxin com uma das mãos. Você é realmente tão jovem. Normalmente, eu não gosto de te ver tão altiva. Deve ser só uma fase, não faça isso. Dong Yuxin estava tão magoada que quase chorou. Mas ele sabia claramente que ele definitivamente não era rival de Liu Lei. Aqueles olhos cheios de desespero olharam novamente para a mulher de cabelo ruivo, Li Shueqi. Por favor, me ajude. Eu farei o que você quiser. Mas Dong Yuxin estava pedindo ajuda em uma situação como essa. E a mulher de cabelo ruivo chamada Li Shueqi, ao ouvir as palavras de Dong Yuxin, instantaneamente mostrou uma expressão de descontentamento. Ele foi direto até Dong Yuxin sem dizer uma palavra. Com um tapa, ele o derrubou no chão. Você parece estar limpa na frente dos outros, não é? Sirva bem meu marido, direitinho. Caso contrário, eu vou te despir. No prédio da escola, Li Shueqi disse com muita raiva sobre seu namorado procurar outras mulheres. Ele, naturalmente, também não se importa. Afinal, todos têm esse problema. Que tipo de pessoa pode ser, afinal? Um choro de dor e desamparo.